Olá, gente, boa noite, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso trabalho e compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido através do ensino do Espiritismo, da doutrina. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. A gente sempre inicia a nossa conversa aí com uma pequena vibração, uma pequena harmonização. Isso faz parte aí do nosso aprendizado. Então, vamos aí, nos sentando de forma confortável, respirando profundamente, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores das nossas casas, e vamos também nos ligando aos mentores da Casa de Pedro, que tanto nos aconselham e nos acompanham neste trabalho. E assim, vamos sendo protegidos pelas equipes de limpeza e harmonização, e vamos também sendo abraçados aí por todos os mentores que criaram essas escolas de aprendizes do Evangelho. Vamos sendo abraçados também pela luz de proteção e paz, e vamos assim nos ligando a todos os mentores desta casa, aos mentores deste trabalho, dentro da proteção de Ricardo e seus cruzados. Vamos nos ligando a Ismael, a Pedro, a Maria, e chegamos até o Mestre. Jesus querido, nos abençoe e nos protege durante todo este trabalho. E Jesus nos agasalha em seu coração neste momento e nos leva até o Pai, a quem agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos a tudo que temos recebido e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Espero que todo mundo esteja bem, né? A gente vem aí num ciclo, vou melhorar um pouquinho a luz aqui. A gente vem aí num ciclo, né, de conversa sobre as parábolas. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do credor incompassivo, né? Por que parábolas, né? Jesus utilizou essa forma de ensinamento porque é uma forma de abranger todo o nosso crescimento espiritual e intelectual. Quando a gente ainda não tem muito conhecimento, a gente olha a parábola na sua forma mais simples. E com o passar do tempo, a gente consegue, entendendo a profundidade daquele ensinamento, conforme vai aumentando aí o nosso aprendizado de nós mesmos e o aprendizado do que Jesus nos deixou. Então, dentro do conceito das parábolas, Jesus traz a figura do reino, o reinos dos céus, né? Então, ele utilizou esse conceito de reinos para trazer para a gente a oportunidade da hierarquia, do desenvolvimento hierárquico, da necessidade da gente entender que dentro de uma hierarquia existe alguém que ensina e alguém que orienta, né? Alguém que orienta e alguém que aprende. Então, e alguém que segue essa orientação. Então, quando ele coloca a figura do reino dos céus, né, ele está dizendo para a gente que existe uma hierarquia, que a gente está dentro dessa hierarquia. E segundo Jesus também, o conceito de reino, né, o conceito de reino de Deus, né, ou dos céus, ele está dentro de nós, né? Então, segundo Humberto Rodin, o reino de Deus está dentro do homem e ele deve ser constituído de uma hierarquia de valores,
e de fatos que integram a natureza humana. Então, lá no Evangelho existem dezenas de parábolas que visam buscar despertar em nós, homens, esse reino dos céus, né? Esse reino que está dentro de nós, essa oportunidade de crescimento. Então, a nossa reflexão hoje vai ser a respeito da parábola do credor incompassivo, aquele que trata, né, é um assunto, a parábola fala do perdão de uma vultuosa dívida, e quem foi perdoado não soube perdoar a quem lhe devia pouco. Então, é esse a reflexão. Então, vamos falar um pouquinho disso. Também, nesse assunto, a gente entende que o perdoado recebeu uma grande misericórdia, mas não foi merecedor desse benefício, porque numa situação semelhante, ele perdeu a oportunidade de colocar esse aprendizado e perdoar a quem lhe devia pouco. Então, ele perdeu a oportunidade de aplicar a lei do amor, né? Então, a parábola diz o seguinte: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começou a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele mesmo servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, assim, outros servos, né, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Está em Mateus 18, 23 a 35. Forte todas essas palavras, né? Então, essa parábola traz para a gente a necessidade e a importância da prática do perdão. Tá? Se a gente perdoar, a gente vai ser merecedor aí do perdão de outras pessoas, assim como diz a oração de São Francisco, que é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Tá? No finalzinho dessa parábola, tem uma frase bem forte que diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, aqui Jesus está nos colocando, né, a lei da ação e reação. Então, traz para a gente o resultado dessa lei, em que tudo aquilo que a gente faz voltará a nós mesmos. Essa é uma das razões aí que a gente deve se lembrar, né, de ser indulgente, de ser misericordioso para com os nossos semelhantes, já que muitas, muitas vezes a gente necessita aí de perdão e misericórdia.
O Mestre Jesus fala da lei de ação e reação em várias passagens do Evangelho. Vou citar algumas aqui. Né? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, em Lucas 6:37. Em Lucas também diz assim, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, em Mateus 6:12. Embainha a tua espada, porque todos os que se lançarem mão da espada, a espada morrerão. Em Mateus 26:52. Então, a gente vê aí que Jesus, em vários momentos do seu evangelho, falou da lei da ação e reação, né? E aí a gente ainda exercita o egoísmo, porque a gente acha que Deus deve perdoar a todos, tá? Que Deus deve ter misericórdia conosco, mas a gente não tem a mínima obrigação em ser misericordioso com o próximo. Tá? E essa condição de melhoria, de aprendizado, também está numa frase de Jesus muito forte, que diz assim: fazei ao próximo aquilo que querereis que o próximo faça a você. Está em Mateus 7:12. E também, num livro de André Luiz, ele coloca para a gente: todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Então, todos os nossos atos, eles estão imbuídos aí da lei da ação e reação. E essa parábola, né, trata aí da lei do perdão. Então, lembrando, né, que a nossa felicidade ou desgraça que nos acompanha, tanto na nossa vida física como no plano espiritual, decorre unicamente da forma como agimos, decorre unicamente dos nossos atos. Então, nós somos responsáveis diretos pela nossa felicidade. Essa parábola nos ensina que devemos exercitar o perdão e o amor diante dos erros que são cometidos contra nós. Porque se a gente assim não fizer, seremos tratados da mesma maneira com que tratamos os nossos irmãos. E isso está muito destacado em várias partes do Evangelho de Jesus, né? A importância do perdão, né? Jesus teve uma resposta crítica quando foi perguntado quantas vezes a gente deveria perdoar. E Jesus responde 7 vezes, 70 vezes. Né? A gente deve perdoar de maneira infinita, é isso que ele quis dizer. Quanto mais a gente compreende como funcionam as leis e como a gente evolui, a forma com que a gente olha para o nosso próximo muda. Então, quando a gente olha para o nosso próximo com misericórdia, quando um próximo nos agride, a gente deve se perguntar: o que está machucando ele para ele querer me machucar? Né? E essa forma de pensar traz aí para a gente a importância de se perdoar, de olhar aquele evento com um olhar diferente e não se deixar, né, marcar ou magoar por aquele evento. Então, aqui, faltando na nossa parábola, ela mostra para a gente que o exercício do perdão, né, do seu Senhor com o seu devedor, nos mostrou que o Senhor era uma alma elevada. Ele tinha lá, era portador aí de misericórdia, tolerância, generosidade. Ele foi capaz de ouvir o servo devedor, né? Então ele tinha a capacidade de ouvir e também teve capacidade de perceber a dificuldade do outro. E esses atributos que estão alocados nesse ato desse seu Senhor na parábola são atributos comuns a espíritos superiores, né? Cuja benevolência é incomparável. Então, esses atributos desse Senhor têm a expressão mais completa da caridade, porque resume
todos os deveres do homem para com o próximo. Então, voltando aí no perdão, né? O perdão aí nos ajuda a vencer o egoísmo, compreendendo a verdadeira fraternidade. Quando eu deixo de olhar só para mim e eu olho o outro com um olhar de fraternidade, de querer ajudar, mesmo aquele que está me ofendendo, eu trago aí a compreensão, né, de que eu estou saindo de mim para olhar o outro. Eu tenho ouvidos de ouvir o que o outro está dizendo. Né? Voltando na parábola, olhando o devedor, né? Esse devedor que teve sua dívida perdoada revelou-se uma pessoa mesquinha e implacável, porque ele acabou de receber, né, o perdão de uma dívida muito grande, mas não quis perdoar o seu próximo que eu tive. Ele não quis estender a atitude que ele tinha acabado de receber ao outro, né? Então, ele ainda não estava pronto, porque ele só tinha interesse em defender seus próprios problemas, né? Mas ele recebeu um ato de perdão, mas não quis transformar isso numa ação para o seu próximo. Então, é bastante interessante porque trata de um comportamento extremamente contraditório, porque ele recebeu o perdão e não conseguiu perceber a necessidade de dar o perdão. Né? Então, essa é uma característica do homem que precisa evoluir. Ele só olha para si, ele se acha merecedor de todas as coisas boas do mundo, mas não estende isso aos próximos. Então, lembrando sempre, né, que quem perdoa dá outra cara para a ofensa e não deve guardar ressentimentos. A gente não esquece alguma coisa só porque a gente quer esquecer, mas a gente pode ressignificar algumas atitudes de outras pessoas e assim a gente não guarda ressentimento. A gente lembra daquilo, ressignifica aquela atitude, aquele momento e traz isso como um aprendizado, um momento de recordação de aprendizado. Né? Então, nessa parábola, né, o personagem que possuía uma grande dívida falhou em agir com misericórdia, mesmo recebendo essa misericórdia em abundância. Eu recebi, eu me acho merecedor, mas eu não estendo isso, eu não aprendo com isso. Então, quando a gente percebe que a atitude de perdoar tem um grande poder moral, a gente consegue entender como funciona a lei do amor e da caridade. Então, quando eu uso o perdão, tá? Eu estou usando a lei do amor e da caridade, né? Quando a gente ignora o amor, a dívida passa a ser administrada pela lei, né, da causalidade, da lei de causa e efeito, cujo pagamento não ocorre sem a misericórdia divina, sempre presente, mas vinculadas a essa lei universal. Então, a minha mensagem para a gente essa semana é sobre meditar sobre a profundidade dessa lição. Quem a gente quer ser? O Senhor que perdoa ou o servo que é perdoado e não consegue ver isso no próximo? Né? Como a gente está agindo com os nossos semelhantes perante todas as dádivas que a gente tem recebido? A gente consegue entender a grandeza de tudo que a gente tem recebido e como a gente tem espalhado tudo isso que a gente tem recebido em torno de nós? É essa minha reflexão da semana. Que a paz permaneça conosco. Então, vamos assim fazer um pequeno momento de vibração tão importante para o fortalecimento de nós e de todos que estão ao nosso redor. Então, vamos assim, voltando ao momento do começo da nossa palestra, nos ligando a nós mesmos, a todos os nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor, e vamos abrindo assim o nosso coração em vibrações de paz e luz.
Vamos vibrando por este planeta que nos acolhe. Vamos vibrando por esse país que escolhemos para nascer nesse momento de transição. Vamos vibrando pela casa de Pedro, que nos acolhe com tanto amor, com tanta coragem. E vamos vibrando por todas as pessoas que trabalham nessa casa. Vamos vibrando pelos assistidos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Vamos vibrando pela união de todas as casas espíritas, no sentido do aprendizado do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pelos nossos lares, para que eles sejam pontos de luz do Evangelho do Mestre. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos neste momento. E assim vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, que é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz permaneça conosco durante toda a semana. Até uma próxima vez.